Quando estamos aprendendo algo novo, os erros são comuns no processo de aprendizagem, e no meio musical não é diferente. Hoje eu vou dar 5 dicas para você que está pensando em aprender violão. Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Super Sonora. Antes mesmo do vídeo começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A escolha do violão é a primeira dica que eu vou estar dando para vocês. É muito importante a gente colocar o custo-benefício e a versatilidade do instrumento para o seu objetivo. Ter um instrumento mais caro não necessariamente significa que você vai ter um aprendizado mais fácil. Assim, você vai poder economizar mais, ter um violão que vai te servir da mesma forma e, mais pra frente, partir para um instrumento talvez mais caro, uma proposta mais objetiva para o estilo e personalidade que você vai desenvolver durante o aprendizado. Além de economizar, você vai poder construir as suas bases em um instrumento mais simples, onde você vai poder desenvolver os seus estilos e vontades, e mais pra frente, pegar um instrumento mais caro, porém com uma proposta mais objetiva, com foco para o que você escolher. A segunda dica que eu vou estar passando para vocês é a escolha de um violão elétrico ou acústico, com cordas em aço ou em cordas de nylon, né? Essa é uma dúvida muito frequente entre os músicos iniciantes, que se resume na dificuldade em tocar, na dificuldade no aprender, se a gente realmente vai utilizar o fato do violão ser eletroacústico ou não. Enfim, o violão de cordas de aço, ele consiste sim numa tocabilidade que exige um pouco mais do músico iniciante, em principal aos calos dos dedos, né? O violão de nylon ele tem essa facilidade a mais, porém se limita um pouco ao volume que o violão proporciona, principalmente também pelo fato do corpo do violão geralmente ser um pouco menor, porém o custo do violão também vai ser mais barato e daí você consegue colocar isso na jogada para você economizar, ter o custo-benefício do violão. Ambos os violões permitem um aprendizado sem barreiras, porém, querendo ou não, o violão de aço, tanto quanto o violão de nylon, possuem ritmos que se adequam mais. Por exemplo, o samba, o MPB, que se adequa mais ao violão de nylon, e sertanejo, rock clássico, que se adequa mais ao violão de aço. Isso daí também é um ponto que você vai poder utilizar na escolha do seu próximo violão, tendo em vista o ritmo que você mais ouve e o que você tem mais desejo de aprender também. O fato do violão ser acústico ou elétrico implica em 2 pontos. A gente vai ter a conectividade com caixas acústicas e também a versatilidade de um afinador aqui em cima nos violões elétricos. Nem todos oferecem as duas possibilidades, a maioria oferece os dois, mas alguns somente a conectividade com a caixa acústica. E o violão acústico ele é ausente dessas duas possibilidades, porém é algo que você também vai ter que colocar na balança para poder escolher o seu violão, tendo em vista o quanto você está disposto a gastar e o uso do violão também. Muitas vezes o pessoal opta por um violão elétrico, mas na maioria das vezes a gente nem utiliza os recursos que ele oferece, né? Então isso daí é um ponto bem legal a se refletir. A terceira dica que eu tenho para passar para vocês é a montagem dos acordes. É muito importante a gente não pular, né, as etapas de aprendizado para a gente sempre aprender degrau por degrau e não sofrer uma dificuldade futura. A montagem dos acordes ela é essencial para a gente ter fluidez no violão, a gente conseguir montar os acordes de forma correta desde o início ele vai facilitar isso. Muitas vezes a gente tem formas mais fáceis, né? Aparentemente mais fáceis de se montar um acorde, porém isso daí implica com certeza futuramente na fluidez dos acordes quando você vai seguir uma cifra, tocar uma música, um riff, um arranjo, então isso daí vai ser bem importante, né? A gente sempre seguir a posição correta dos dedos desde o início é fundamental. A quarta dica que eu vou estar passando é a escolha das primeiras músicas a se tocar. É muito importante a gente ter um aprendizado gradual. Muitas vezes o músico que opta por aprender um instrumento sozinho, ele vai tentar aprender nas suas músicas que tem preferência, porém, muitas vezes essas músicas são mais difíceis do que outras, o que é muito comum, e as músicas mais fáceis elas podem ser vistas como músicas chatas ou que a gente não enxerga a necessidade, porém, elas são fundamentais também. Um exemplo que eu tenho a dizer para vocês é a música Parabéns para Você. Ela tem base nos acordes mais básicos, né, do violão, os acordes iniciais, e são músicas muito importantes para fortalecer nossas bases, a fluidez dos acordes, e você vai a partir dessa música poder tocar muitas outras também. É muito importante a gente construir nossas bases para conseguir um desempenho muito melhor lá em cima. Algo muito interessante de falar também nesse ponto é o prazer ao tocar. Ele não vai ser interrompido por uma frustração diante de uma escolha precipitada da sua primeira música. Então, outro exemplo ali que eu tenho dito, por exemplo, Xalana do Amir Sater, é uma música muito comum. Ela é uma música de acordes simples, fácil de cantar,
E você tirando essa música, além da satisfação de ter tirado essa primeira música ou uma das suas primeiras músicas, você também vai estar evoluindo, querendo ou não. Partindo agora para a última dica, prática e teoria. Querendo ou não, o violão ele contempla essas duas áreas e muito bem. A paciência ela anda muito junto com a prática, então tipo, se você não pegar o seu violão, tocar, testar, você não vai conseguir evoluir, porém a teoria também não pode ficar de lado. É muito importante você entender aonde você está se metendo, aprender a afinar o seu violão, os campos, para que você entenda a lógica por trás do instrumento e não seja somente um reprodutor de música sem sentido que só segue cifras, basicamente. Então é muito importante você ter esse conhecimento do violão, assim você vai se aproximar do seu instrumento, aprender a improvisar e aprender realmente a tocar um instrumento, né? Entender o instrumento é a base para você se tornar um músico de sucesso. Então, galera, essas daí foram as minhas 5 dicas para você que quer aprender a tocar violão. São dicas básicas, querendo ou não, mas que ajudam a guiar o seu aprendizado, né? Lembrando que o violão ele não tem barreiras, então você vai poder aprender a tocar como você quiser, você vai poder tocar inúmeros estilos, independente do violão que você vai optar em comprar ou das músicas que você pretende tocar. Ele é um violão muito versátil e essas dicas eu espero que tenham ajudado você a escolher o seu caminho, a te guiar para você conseguir explorar o mundo que existe dentro desse instrumento. Lembrem que o violão, como também outro qualquer instrumento, é uma linha de expressão onde você vai poder se expressar tocando suas músicas, entendendo o violão. Então eu espero que essas 5 dicas foram importantes para você começar a sua trajetória dentro do instrumento. Para você que ficou até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para mais dicas de música. E é isso, rapaz. Valeu e até a próxima.